Tem coisa que a gente vive na estrada que é melhor deixar quieta. Mas tem hora que o silêncio pesa mais que o medo. Meu nome é João. Não precisa de sobrenome, não. Na verdade, para quem vive na boleia, nome é só um detalhe. O que importa mesmo é a quilometragem, o horário de entrega e aquele café requentado no isopor. Rodo há mais de 20 anos. Conheço cada curva do interior fluminense como se fosse a palma da minha mão, a subida íngreme perto de Teresópolis, o trecho reto e hipnotizante da BR-393, aquele posto abandonado entre Valença e Barra do Piraí que ninguém mais usa. Sempre fui do tipo que não acredita muito nessas coisas de assombração. Meu pai dizia que estrada é lugar de gente viva, e ponto. Mas depois de tanto tempo sozinho, dirigindo pela madrugada, com só o ronco do motor e a linha amarela sumindo no breu, comecei a perceber que talvez a estrada guarde mais do que a gente imagina. Decidi gravar isso aqui porque tem dia que o peso dessas memórias aperta o peito. Não é bem medo, é diferente. É uma inquietação que não passa, sabe? Vou contar 3 histórias, 3 coisas que aconteceram comigo em trechos diferentes do Rio. Pode acreditar ou não, mas eu juro que cada palavra é verdade. Isso foi há uns 4 anos, talvez 5. Eu vinha da Baixada, carregado de material de construção, ia entregar em Juiz de Fora no dia seguinte. Era fim de tarde quando peguei a BR-393, ali pela região de Três Rios. O céu estava daquele cinza que anuncia chuva, e não deu outra. Quando cheguei na altura do quilômetro 120, começou a cair uma garoa fina, daquelas que molham devagar, mas deixam tudo escorregadio. Reduzi a velocidade. A visibilidade estava ruim, e o asfalto brilhava refletindo os faróis. Não tinha mais ninguém na pista. Só eu, a chuva e o barulho dos limpadores no vidro. Aí foi que eu vi. Um homem parado no acostamento, acenando com o braço. Usava uma jaqueta escura e um chapéu. Não dava para ver o rosto direito por causa da chuva, mas a postura era de quem precisava de ajuda. Sabe aquele jeito meio torto, meio cansado? Pensei, pneu furado, pane seca, sei lá. Comecei a reduzir. Liguei a seta, me preparando para encostar logo depois dele. Mas quando cheguei mais perto e o farol baixo iluminou a faixa onde ele estava, não tinha ninguém. Nada. O acostamento vazio, molhado, silencioso. Friei de vez. Fiquei ali parado, com o motor roncando baixo, tentando entender. Olhei para o retrovisor, achando que tinha passado reto. Não tinha ninguém atrás. Abri a janela e senti o cheiro de terra molhada e asfalto quente esfriando. Silêncio total. Foi aí que o farol refletiu em algo no chão, uns 3 metros à frente. Desci da cabine com a chuva pingando na cabeça. Fui até lá. Era um chapéu, daqueles de feltro antigo, encharcado, amassado. Estava ali, no meio do acostamento, como se alguém tivesse tirado da cabeça e largado. O estranho é que não tinha pegada nenhuma, nada. Nem no barro da lateral, nem na lama que se formava perto da sarjeta. Peguei o chapéu. Estava gelado, mais frio do que deveria. Larguei ele ali mesmo e voltei para o caminhão com o coração acelerado. Saí dali devagar, olhando o tempo todo para o retrovisor. O chapéu foi sumindo na escuridão. Dias depois, parei num restaurante perto de Paraíba do Sul. Comentei o caso com um outro motorista que conheço há tempos. Ele ficou quieto, mexendo o açúcar no café. Depois me disse, ali no 120, cara, teve um acidente feio, uns 6 meses atrás. Caminhoneiro perdeu o controle na chuva. Não sobreviveu. Não perguntei mais nada. Mas naquela noite, sozinho na cabine, fiquei pensando no jeito que o homem acenava. Não parecia que ele queria carona. Parecia que ele só queria que eu parasse. Como se estivesse avisando de algo. Até hoje, quando passo por ali, vou mais devagar. Não porque a pista é ruim, mas porque, no fundo, ainda fico esperando ver alguém acenando. Se você também já ouviu casos assim, deixa aí nos comentários. Não é fácil carregar essas coisas sozinho. Teve uma época que pensei em largar a estrada.
Logo depois do que vou contar agora. Não foi por cansaço, não foi por dinheiro, foi por algo que nem sei explicar direito, porque o que assusta não é sempre o que a gente vê. Às vezes é o que a gente sente, aquele incômodo que sobe pela nuca e te faz pensar que tem alguém olhando quando não tem ninguém. A estrada mexe com a cabeça de quem passa tempo demais sozinho. Isso é fato, mas tem diferença entre cansaço e outra coisa. E eu senti essa outra coisa numa serra do Rio há uns 2 anos. Era inverno, junho, se não me engano. Eu tinha saído de Petrópolis tarde da noite levando carga para o norte. A estrada que sobe para Teresópolis é bonita de dia, mas de noite vira outra coisa. A neblina cai pesada naquela região. É como dirigir dentro de uma nuvem. O farol quase não alcança nada. Você vai no tato, seguindo a linha da pista e rezando para não aparecer nada na frente. Eu estava concentrado, rádio desligado. Naquela altura da serra, o sinal some mesmo, só o barulho do motor e o vento frio entrando pela borracha da janela. A neblina era tão fechada que eu mal via 5 metros à frente. Então eu ouvi. João, baixinho, Clara. Uma voz de criança bem dentro da cabine do meu lado. Gelei. Virei a cabeça devagar. Não tinha ninguém. Banco vazio, só a minha mochila jogada ali. Pensei, cansaço, falta de sono. Voltei a olhar para frente. João, dessa vez, de trás. Como se viesse de trás do meu banco. O coração disparou. Pisei no freio sem pensar. O caminhão quase derrapou na curva, mas consegui segurar. Parei ali mesmo, no meio da pista. Não tinha ninguém atrás de mim, não tinha ninguém na frente. Só a neblina, espessa e silenciosa. Respirei fundo. Tentei me acalmar. É só o cansaço, pensei. Tô ouvindo coisa. Mas a voz tinha sido tão real, tão perto. Senti até o ar se mover quando ela falou. Fiquei ali parado, com as mãos no volante, suando frio. Pensei em ligar o rádio, fazer barulho, qualquer coisa para quebrar aquele silêncio pesado. Mas fiquei quieto, escutando. Nada. Só o vento, só a neblina batendo no vidro. Decidi descer. Abri a porta. O frio cortou a pele. Dei a volta no caminhão, olhei embaixo, olhei na carroceria, nada, absolutamente nada. Voltei para a cabine, fechei a porta, respirei fundo de novo. Foi aí que olhei para o retrovisor. No vidro interno, perto da borda, tinha marcas. Marcas pequenas, de mãos. 5 dedinhos marcados na condensação do vidro, como se uma criança tivesse encostado ali. Só que eu tinha limpado aquele retrovisor antes de subir a serra. E não tinha ninguém comigo. Fiquei olhando aquelas marcas até elas começarem a sumir com o calor da respiração. Não limpei, deixei sumirem sozinhas, e quando a última delas desapareceu, liguei o motor e saí dali sem olhar para trás. Dirigi o resto da noite no piloto automático. Não parei para descansar, não parei para comer. Só queria sair daquela serra. Quando o sol nasceu e a neblina se desfez, respirei aliviado pela primeira vez em horas. Não sei o que foi aquilo. Não quero saber. Mas ainda hoje, quando passo pela serra de Teresópolis à noite, mantenho o rádio ligado, mesmo sem sinal, só para não ficar no silêncio. Depois daquela noite, fiquei semanas sem pegar viagem noturna. Arrumava desculpas, trocava turno, fazia o que fosse necessário. Mas quem vive de estrada sabe que não dá para fugir da madrugada para sempre. Uma hora você volta. E eu voltei. Só que a estrada não tinha esquecido de mim. Ou talvez eu nunca tenha saído dela de verdade. O último trecho. Isso foi há menos de 1 ano. Peguei uma carga de última hora. Precisava entregar em Barra Mansa antes do amanhecer. Saí de Valença por volta das 2 da manhã. A noite estava seca, sem nuvens. Aquele céu cheio de estrelas que a gente só vê longe da cidade. Estrada vazia. Nem caminhão, nem carro, só eu. O trecho entre Valença e Barra do Piraí é tranquilo. Conheço de cor. Tem um posto velho ali no meio do caminho que fechou há uns 5 anos.
desses que ainda têm a placa desbotada e as bombas enferrujadas. Sempre usei ele como referência. Quando passava por ali, sabia que faltava meia hora para chegar. Então passei pelo posto. Olhei de relance. Tudo normal. Escuro, abandonado, com mato crescendo nas rachaduras do concreto. Segui em frente. Uns 20 minutos depois, passei pelo posto de novo. Achei estranho. Pensei que tinha me distraído, pegado algum retorno sem perceber. Mas não tinha retorno naquele trecho. Olhei para o GPS. Ele mostrava que eu estava seguindo reto na direção certa. Continuei. 10 minutos depois, vi o posto outra vez. Dessa vez, parei. Encostei na beira da pista, com o motor ligado, e fiquei olhando. Era o mesmo posto, mesma placa desbotada, mesma estrutura. Mas tinha algo diferente. Uma das bombas, que antes estava de pé, agora estava tombada no chão. E a janela do escritório, que eu tinha certeza estar escura, tinha uma luz fraca acesa lá dentro. Senti um aperto no peito. Tentei raciocinar. Talvez fossem postos parecidos. Talvez eu estivesse mais cansado do que pensava, mas no fundo eu sabia. Era o mesmo lugar, e ele estava mudando. Voltei a dirigir, mais rápido dessa vez. Queria sair dali, mas conforme avançava, a sensação de estar preso num loop foi ficando mais forte. Olhava para o velocímetro, 80, 90 quilômetros por hora. Olhava para a estrada, reta, vazia, infinita. E então, lá na frente, iluminado pelo farol, o posto, de novo. Dessa vez, parei na frente dele. Desliguei o motor. Fiquei sentado ali, com as mãos tremendo no volante. A luz na janela ainda estava acesa, e agora, na frente do escritório, tinha um caminhão, velho, coberto de poeira e ferrugem, igualzinho ao meu. Não era parecido, era idêntico, mesma cor, mesma placa. Até o adesivo desbotado no vidro era o mesmo. Desci, caminhei até o caminhão. A porta do motorista estava entreaberta. Empurrei devagar, rangeu. Dentro, o painel estava coberto de poeira. No banco, uma mochila igual à minha. E no retrovisor, marcas de mãos pequenas, secas, antigas. Senti que se eu entrasse ali, alguma coisa ia se fechar. Como se aquele fosse o fim de um ciclo que eu ainda não entendia. Recuei. Voltei para o meu caminhão. Liguei o motor e saí, sem olhar para trás, sem pensar. Dirigi até o sol nascer. Quando olhei para o GPS de novo, estava na estrada certa. O posto tinha ficado para trás. Nunca mais voltei por aquele trecho de madrugada. O fio que une. Contei essas 3 histórias porque, depois de tanto tempo, percebi uma coisa. Todas aconteceram em noites que eu estava sozinho demais. E em todas, bem no momento antes de começar, o motor falhava. Um ronco diferente, uma nota estranha, como se o caminhão estivesse respirando errado. Não sei se é coincidência. Não sei se a estrada tem memória, se ela guarda as almas que ficaram para trás, ou se é só a minha cabeça que cria essas coisas depois de tantos anos sozinho. Mas tem noites que eu sinto, que tem algo me acompanhando. Não é ruim, não é ameaçador, é só presente. Como se a estrada tivesse me adotado de um jeito que eu não consigo sair dela de verdade. Mesmo quando paro, mesmo quando descanso, uma parte de mim ainda está lá, rodando pela madrugada. Não tenho medo de morrer na estrada. Quem vive de boleia sabe que a estrada cobra o preço dela, mais cedo ou mais tarde. O que me assusta é não conseguir sair. É virar mais um vulto no acostamento, mais uma voz no retrovisor, mais um caminhão parado num posto abandonado. Tem noite que ainda escuto aquela voz na serra. Tem dia que passo pelo quilômetro 120 e o coração aperta. E tem madrugadas que eu juro sentir o cheiro de poeira antiga dentro da cabine, como se eu tivesse entrado naquele caminhão velho e nunca mais saído. Mas eu sigo em frente, porque é isso que a gente faz. Segue, mesmo quando a estrada não faz mais sentido, mesmo quando ela se repete, mesmo quando ela te chama pelo nome.
Se quiser ouvir mais relatos de quem vive na estrada, segue o canal. Tem muita coisa que o asfalto ainda não contou. E talvez, se você também já sentiu algo assim, dividir o peso torne a viagem mais leve. Até a próxima parada.